Gênesis, primeiro livro das Escrituras. Nós vamos abrir nessa manhã novamente no capítulo 24 e nós iremos continuar as nossas meditações nesse capítulo. Gênesis capítulo 24, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 9, mas a nossa exposição nessa manhã se concentrará a partir do versículo 10 até o versículo 27. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9, mas a nossa exposição se concentrará nos versículos 10 a 27, continuando a história do capítulo 24. E nós vamos ler esses versículos ao longo da exposição, mas a leitura inicial, a leitura dos versículos 1 a 9. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã. Gênesis capítulo 24. A partir do versículo 1, assim diz a palavra de Deus. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía: ponha a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: a sua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Vamos ao Senhor, irmãos, mais uma vez em oração, rogando a graça do Senhor, a capacitação do Senhor para ouvirmos a sua voz na sua palavra, na palavra que nós lemos nessa manhã. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós oramos ao Senhor, Pai, agradecidos pelo privilégio de podermos ouvir a tua palavra. Podemos ouvir a respeito de um Deus da providência, que ouve as nossas orações, que cuida de tudo aquilo que nós necessitamos, que guia a história para um rumo bom, que guia a história para a redenção. Nos ajuda, Senhor Deus, nessa manhã, a aprendermos por fé a respeito desse Deus. O Deus que guia a história, que guia a nossa história rumo à salvação, rumo ao Redentor. E que nessa manhã nós saiamos daqui maravilhados com o teu poder, maravilhados com a tua bondade, com a tua graça, com o teu amor, com a tua fidelidade. Que a história que nós lemos nessa manhã, ó Deus, nos edifique, nos faça mais parecidos contigo e nos faça a cada dia mais apegados à salvação em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, no nome desse Cristo, desse Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como nós já temos visto há algumas semanas, a história de Abraão está chegando ao seu fim. Nós vimos como desde o início Deus tem sido com esse servo chamado Abraão, como Deus o escolheu naquela cidade estranha onde ele morava, de Ur dos Caldeus, como Deus o retirou de lá, como Deus o escolheu de lá, como ele separou Abraão de lá, da sua casa, da sua família,
E então Deus deu um chamado a ele, Deus deu uma vocação a ele, Deus deu uma grande missão a ele: crescer, multiplicar, ser uma grande bênção nesse mundo. E também Abraão recebeu muitas bênçãos, muitas promessas de Deus. A promessa de uma terra, a promessa de uma grande descendência, a promessa de que através dele todas as nações da terra, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Nós vimos que ao longo da história de Abraão, Abraão teve a sua fé testada, provada, e muitas vezes Abraão fracassou. Mas em tudo isso nós vimos como Abraão tem crescido, Abraão tem amadurecido, Abraão tem desenvolvido a sua fé. E agora Abraão já não é mais aquele jovem que começou a caminhada, né? Não tão jovem assim, mas jovem ainda. Agora Abraão já é um homem idoso, já é um homem avançado em idade. Sua esposa Sara já faleceu, nós vimos isso no capítulo 23, e agora está Abraão com seu filho Isaque, o seu filho já com cerca de 40 anos de idade, e então Abraão toma uma importante decisão, tanto para a sua vida, mas especialmente para a vida do seu filho Isaque. Abraão decide iniciar os preparativos para que Isaque se casasse. E aqui, irmãos, nós, como nós já começamos a ver na última semana, não se trata apenas de um pai arranjando o casamento do seu filho, ou se preparando para o casamento do seu filho. O que está em jogo aqui é o cumprimento das promessas de Deus. O que está em jogo é o cumprimento das promessas que Deus fez a Abraão, de que ele seria uma grande descendência, de que ele herdaria a terra, de que ele cresceria, multiplicaria e que as nações da terra seriam abençoadas através dele. Deus prometeu que essas promessas se cumpririam através desse filho chamado Isaque, do filho que Sara, a sua amada esposa, havia dado a ele. Mas acontece que Isaque já tem 40 anos e ainda não havia casado. E o que está em jogo é como Deus irá cumprir as suas promessas. E Abraão, de forma muito sábia, de forma muito prudente, entende que ele, como pai, como servo de Deus, deve agir para que as promessas de Deus se desdobrem nesse mundo. E nós já começamos a perceber que Deus, na sua soberania, no seu poder de guiar toda a história, ele usa as nossas ações para isso. E Deus está usando as ações de Abraão. Quando Abraão chama um servo, escolhe esse servo e diz: você vai agora procurar uma esposa para o meu filho, e dá alguns direcionamentos a ele. E essa história continua, o servo continua o seu caminho para encontrar uma esposa para Isaque. Só que o que nós vamos perceber, irmãos, é que a tarefa não é tão simples assim. Já ficou aparente que a tarefa não era tão simples assim. Mas agora nós veremos na prática que a tarefa não é tão simples assim. Mas nós veremos que o mesmo Deus que despertou Abraão para que ele providenciasse o casamento do seu filho, o mesmo Deus que fez com que Sara, uma mulher naturalmente estéril, tivesse um filho chamado Isaque, é o mesmo Deus que vai ser com essa história, com essa empreitada, com esse servo de Abraão que recebeu essa difícil, mas importante missão. O que nós veremos, irmãos, mais uma vez nessa manhã, é que em sua fidelidade Deus guia a história do seu povo de geração em geração rumo ao Redentor. Mais uma vez nós veremos isso. Nós começamos a ver isso na última semana, veremos novamente hoje. Nós continuaremos a ver também nos próximos domingos que em sua fidelidade Deus guia a história do seu povo de geração em geração rumo ao Redentor. No domingo passado nós vimos que Deus usa as nossas ações para isso. E ele usou as ações de Abraão para cumprir o seu propósito na história. Mas nós vamos ver que Deus também, na sua providência, ou seja, na maneira como ele governa todas as coisas, que ele administra o mundo, ele usa também as nossas orações para fazer a sua vontade. Deus usa as nossas ações, mas Deus também usa as nossas orações para realizar a sua vontade nesse mundo. É isso que nós vamos ver isso a partir do versículo 10. Antes de lermos o versículo 10, propriamente dito, eu quero que a gente relembre aquilo que nós acabamos de ler nos versículos de 1 a 9. Abraão, depois da morte de Sara, tomou providências para preparar o casamento do seu filho Isaque. Até aqui tudo bem. Ele escolheu o seu servo mais antigo, o seu principal servo, aquele que tomava conta de todos os seus afazeres, toda a sua propriedade, e deu a ele essa missão. Mas Abraão deu duas instruções especiais a esse servo. Duas orientações fundamentais para que o servo seguisse à risca, sem se desviar. Primeiro,
Abraão disse que a esposa não poderia ser uma das filhas dos cananeus, ou seja, uma das filhas dos povos que habitavam naquela terra que Abraão morava. Abraão já morava na terra de Canaã, mas a terra de Canaã ainda não era dele. Pelo contrário, a terra de Canaã era habitada por povos cananeus, povos que não conheciam o Senhor. E aqui nós começamos a perceber que não se trata simplesmente de uma questão étnica, não é? Ou sanguínea simplesmente. Mas se trata da fé de Abraão, de que a esposa do seu filho deveria compartilhar da mesma fé, da mesma esperança nas promessas de Deus. Ou seja, não poderia ser uma mulher com uma fé diferente, uma mulher com uma esperança diferente. Tinha que ser, de fato, uma mulher que compartilhasse da mesma fé e da mesma esperança de Abraão e de Isaque. Mas a segunda instrução que Abraão deu ao seu servo foi que esse servo não deveria levar Isaque para a terra onde a família de Abraão morava. Em outras palavras, Abraão disse: olha, você vai até o lugar onde minha família mora, lá na Mesopotâmia, você vai encontrar os meus parentes e lá Deus vai mostrar a você uma mulher para o meu filho. E o servo disse: olha, mas se eu for para lá e a mulher não quiser vir comigo? Abraão disse: não faça o meu filho voltar para lá. Se a mulher não quiser vir, que ela não venha, não tem problema. Você está livre da sua missão se ela não quiser vir, mas não faça o meu filho voltar para lá. E aqui, irmãos, há uma razão muito clara, não é? Deus havia tirado Abraão daquela terra. Abraão não queria voltar para a terra de onde Deus o havia resgatado. Se a moça não quisesse acompanhar, então o próprio servo de Abraão estaria livre do seu compromisso. Com essas duas instruções em mente, uma mulher que seja da parentela de Abraão e não fazer Isaque voltar para a terra original de Abraão, o servo então segue a sua missão de encontrar uma esposa para Isaque. Vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo 14. O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Versículo 11. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha, a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser: incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder: beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste, a que escolheste para o teu servo Isaque. E nisso verei que foste bondoso para com o meu Senhor. Veja que o servo de Abraão então sai em viagem, e ele sai em uma grande comitiva. Não são dados muitos detalhes a respeito da viagem, de como foi a viagem, se foi difícil, se foi fácil. Nós sabemos que a viagem durava mais ou menos 2 semanas para ir, 2 semanas para voltar, mas nós não sabemos exatamente como foi a viagem. O que nós sabemos é que muita gente foi, ou uma boa quantidade de pessoas. Nós sabemos que foram pelo menos 10 camelos e alguns servos. E esses camelos não eram por acaso, né? Afinal de contas, numa viagem que duraria 1 mês, não é? 2 semanas para ir, 2 semanas para voltar, era necessário bastante comida, bastante água, e além disso, o servo de Abraão levava presentes, muitos presentes para aquela que seria a esposa de Isaque. Lembrando também que era costume naqueles dias que o pai do noivo pagasse um dote, não é? A noiva. Nós podemos imaginar também que aqueles camelos serviam para que fossem levados os presentes e também o dote, não é? De Abraão para a futura esposa de Isaque, que até o momento não foi revelada quem seria, não é? Essa grande comitiva então segue em viagem, e já no versículo 11 nós temos a notícia de que eles chegaram a um poço de água, a uma fonte de água. E era muito comum, irmãos, que toda a cidade, né, nesse clima difícil da Mesopotâmia e região, tivessem poços de água, grandes poços. Alguns desses poços eram privados e faziam parte da propriedade daqueles que tinham mais riquezas. O próprio Abraão cavava poços, né, e tinha poços para si, mas existiam também poços públicos, onde as pessoas em geral poderiam pegar água para sua própria casa, não é?
Afinal de contas, não havia nada como água encanada ou coisa nesse sentido para os moradores. Então, esses poços públicos serviam para que as pessoas pegassem água para suas casas. O texto nos diz, então, que eles chegam a esse poço. O servo, então, coloca os camelos de joelho para que eles pudessem descansar. E o texto nos diz que era fim de tarde, justamente na hora em que as moças saíam para tirar água do poço. E aqui nós temos duas informações interessantes, né? A primeira é que eram as moças, normalmente as moças solteiras, né? As jovens, adolescentes, jovens que iam buscar água para a sua família. E a segunda informação é que elas geralmente iam buscar no final da tarde, obviamente por causa da temperatura mais amena, né? O sol não estava tão forte ali. E parece que o servo ele sabe dessas informações. O servo de Abraão ele sabe que as moças da cidade iriam buscar água justamente naquela hora. Então ele, por sabedoria, e nós cremos pela providência de Deus, ele para justamente naquele poço e espera. Eu sei que as mulheres da cidade, eu sei que as moças, as solteiras da cidade vão vir aqui para o poço, então eu vou só sentar aqui e aguardar e vou esperar as moças que vão chegar. Ao chegar então nesse local, o servo decide descansar, decide esperar as moças, mas ele decide também fazer uma oração. E veja que a oração, irmãos, desse servo é um testemunho muito interessante da sua fé na ação de Deus na história. Essa é a primeira oração que nós encontramos em toda a Bíblia pedindo o direcionamento de Deus. Já foi registrado outras orações, como a oração do próprio Abraão, intercedendo pelos justos que moravam em Sodoma e Gomorra, mas essa é a primeira oração onde nós encontramos alguém pedindo o direcionamento de Deus. E o que nós vamos perceber, irmãos, é que em toda a sua missão, esse servo de Deus, esse servo de Abraão, que também é servo de Deus, ora ao Senhor. Do início ao fim, ele fundamenta a sua missão e a sua tarefa na oração. E observe que nessa oração inicial, o pedido desse servo é simples, mas extremamente profundo. Ele roga a Deus, ele roga ao Senhor que o ajude na tarefa que lhe foi dada, na tarefa de encontrar uma esposa para Isaque. E é interessante, irmãos, notar que o servo chama Deus de o Senhor, o Deus de meu Senhor Abraão. E veja, isso não quer dizer que o servo não cria em Deus, ou que o Deus não era o Deus dele. Mas o servo entende que a missão era a missão de Abraão e que ele era, na verdade, um instrumento de Deus para cumprir o propósito que foi dado a Abraão, as promessas que foram dadas a Abraão. E é por isso que ele chama o Senhor de o Deus de Abraão, porque ele sabe que o Deus que estava com ele era o Deus que havia chamado Abraão de Ur dos Caldeus, que havia feito promessas, que havia salvado Abraão, sua família, e que havia prometido que através de Abraão as famílias da terra seriam abençoadas. Esse servo reconhece que o amor e a fidelidade de Deus estão ligados ao servo dele, Abraão. Inclusive, o termo que é traduzido por bondoso em nossas Bíblias se refere ao amor pactual em diversas passagens do Antigo Testamento. Em outras palavras, o servo de Abraão está lembrando a Deus do Deus fiel que ele é. Está dizendo, o Senhor, o Deus do meu Senhor Abraão, o Deus que é fiel, o Deus que ama Abraão, o Deus que vai cumprir as promessas na vida de Abraão. O Senhor, eu peço, eu rogo, me ajude, me auxilie. E ao pedir o auxílio de Deus, irmãos, esse servo reconhece que necessita da ajuda divina em sua jornada. Ele reconhece que a missão não é fácil e que ele depende da ação de Deus na história, na providência divina. E veja que interessante, parece que o servo, ele entende que a missão dele não é simplesmente encontrar uma esposa para Isaque. Ele entende a importância da sua missão ao entender as promessas de Deus na vida de Abraão. E por isso ele roga ao Senhor, Senhor, me ajuda, me auxilia. Porque ele depende da graça e do amor de Deus. E é interessante, irmãos, perceber como muitas vezes nós somos tentados a confiar em nós mesmos, não é? Muitas vezes nós somos tentados a, consciente ou inconscientemente, agirmos como se as nossas próprias vidas dependessem de nós. Nós somos tentados a agir como se nós estivéssemos, como se nós fôssemos guiados pela sorte ou pelo azar, como se as decisões que nós tomamos fossem as únicas responsáveis pelo que acontece conosco.
Mas a ação desse servo, a oração dele nos ensina que existe um Deus que guia a história. Um Deus que guia as nossas ações, um Deus que guia as nossas vidas, e que as nossas vidas não são governadas por sorte ou por azar, mas Deus guia a história. E esse servo, entendendo isso, ele diz: Senhor, me ajuda. Senhor, me auxilia. Nós não estamos, irmãos, nas mãos do acaso. Nós não estamos, graças a Deus, nas nossas próprias mãos. Nós estamos nas mãos de um Deus cheio de graça e amor fiel para com os seus servos. Nós podemos orar a Ele. Nós podemos rogar a Ele. Nós podemos confiar que tudo o que acontece em nossas vidas passaram pelo crivo de Deus. Na verdade, foram feitas pelo próprio Deus. E o apóstolo Paulo vai nos dizer que todas essas coisas cooperam para o nosso bem, para que nós sejamos cada dia mais transformados à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos pedir auxílio de Deus, reconhecendo que é Ele quem guia as nossas vidas. Observe que depois de pedir auxílio de Deus, então, o servo faz alguns pedidos específicos. E ele sabe que as moças da cidade saem para tirar água naquela hora. E ele então ele faz um pedido ao Senhor. Ele diz o seguinte: olha, Deus, eu vou pedir a uma moça, incline o seu cântaro, né? O cântaro era uma bacia, não é? Basicamente um pote, onde elas levavam a água, onde elas buscavam e levavam a água. Ele diz: eu vou pedir para que a moça incline o seu cântaro, incline o seu pote de água e me dê de beber. E aquela que me responder, beba, e darei ainda de beber aos seus camelos. Que essa, Senhor, seja a moça que o Senhor escolheu. Que essa seja a moça designada para Isaac. E aqui, irmãos, o que nós estamos vendo é que o servo de Deus pede a intervenção dele, a intervenção do Senhor. E aqui, irmãos, antes que nós sejamos tentados a imaginar que fazer testes para Deus é a maneira de saber a vontade de Deus, nós vamos perceber que o teste que o servo de Abraão coloca aqui é muito mais do que um teste para Deus. Então, se você quer encontrar uma esposa ou um marido, né, falando aqui para os jovens da igreja, não ache que fazer testes para Deus vai funcionar, né? Não faça esse tipo de teste, dizendo: olha, se eu virar a esquina e encontrar uma moça, que essa seja minha esposa. Não faça isso, porque isso geralmente dá errado, dá muito errado. Não é esse tipo de teste que o servo está fazendo. Não é assim: Senhor, que a moça que passar no poço, que essa seja designada. Ele dá tarefas bem específicas. Ele diz: Senhor, eu vou pedir a ela que me dê água, e aquela que me oferecer não só a mim, mas oferecer também aos camelos, que essa seja a esposa de Isaac. E por que, irmãos, esse teste? Por que essa tarefa tão específica aqui? Eu creio, irmãos, que o servo está estabelecendo não só um aviso de Deus, mas ele está estabelecendo critérios morais para a avaliação da moça. Por quê, irmãos? Porque, primeiro, que o ato de dar de beber a ele, dar água para beber a ele, já é uma demonstração de piedade daquela moça. Afinal de contas, ele era um estrangeiro, ele era um homem estranho. Ele e os servos dele eram homens estranhos naquela cidade. Nenhuma moça tinha obrigação de dar água para ele. Pelo contrário, se alguma moça se oferecesse para dar água a ele, ela estava mostrando que se tratava de uma moça bondosa, de uma moça hospitaleira. Mas nós devemos lembrar, irmãos, que ele carregava consigo 10 camelos. E aqui, irmãos, eu fui pesquisar um pouco sobre o quanto um camelo bebe, né, de água de uma vez só. E um camelo chega a beber, em média, de uma vez só, 100 litros de água, né? Ou seja, se ela tinha que dar de beber água para 10 camelos e cada um bebesse em torno de 100 litros, seria 1000 litros de água para aquela moça sozinha pegar e voltar, né? Já vi alguém calculando quantas vezes ela teria que ir pelo tamanho do cântaro dela. Alguns chegam a calcular que ela teria que ir para o poço e voltar 80 vezes. Ou seja, a moça que fizesse isso não era qualquer moça. A moça que fizesse isso era de fato uma moça bondosa, trabalhadora e hospitaleira, irmãos. E eu fico pensando se isso fosse feito hoje, né? Se a gente chamasse as moças solteiras hoje, né, as adolescentes de hoje, e pedisse para ela fazer isso. Talvez Isaac tivesse solteiro até hoje, né? Não tivesse casado até hoje, né? Mas isso é um bom exemplo para as moças de hoje em dia, né? Aprenderem a se trabalharem, a
se dedicarem ao Senhor e serem bondosas, hospitaleiras, né? Então, o critério moral é interessante. O critério moral é a moça que estivesse disposta a realizar esse trabalho demonstraria bondade e o seu desejo de ajudar ao próximo e a sua proatividade no trabalho. Ou seja, uma moça que estivesse disposta a fazer todo esse trabalho sozinha era uma moça que amava o próximo. Era uma moça diferente das demais. E nós não podemos esquecer, irmãos, que um dos aspectos mais importantes da piedade, da vida cristã, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é a hospitalidade. Abraão, por exemplo, alguns capítulos antes, foi louvado pela hospitalidade dele. Na verdade, Abraão foi comparado aos habitantes de Sodoma e Gomorra. Enquanto os habitantes de Sodoma e Gomorra eram perversos, porque eles tratavam mal os seus visitantes, Abraão é louvado porque ele é hospitaleiro, ele recebe bem, ele trata bem o próximo, ele socorre o próximo nas suas necessidades. E é exatamente esse tipo de moça que ele procurava para o seu filho. E o servo sabe muito bem que essas eram qualidades que deveriam ser encontradas na moça. Um comentarista vai dizer que vai fazer a seguinte pergunta: que critério poderia ser mais apropriado do que a recepção de um viajante para determinar a aptidão de uma mulher para se casar com a família do modelo ideal de hospitalidade? Abraão é o modelo ideal de hospitalidade e a esposa do filho dele deveria ser tão hospitaleira quanto ele. Deveria ser tão piedosa como ele. E aqui veja, irmãos, o texto vai nos dizer que Rebeca era uma mulher muito bonita, muito bela. Mas esse não é o critério que o servo estabelece. Mais do que a beleza, mais do que a riqueza ou a castidade dessa moça, o critério estabelecido é a sua bondade e a sua hospitalidade. O quanto ela está disposta a amar o próximo e a servir o próximo. Por isso, eu creio que, embora não seja esse o propósito do texto, mas eu creio que é importante dar essa orientação. Se você busca se casar com uma moça e você percebe que ela é uma moça egoísta, que não gosta de servir nem a Deus, nem servir ao próximo, se ela não ajuda em casa, se ela não ajuda aquele que precisa, essa não é uma boa moça para se casar. Não estou dizendo que você não pode se casar, você pode, mas você vai sofrer um pouco. Uma moça piedosa é uma moça que sabe servir tanto a Deus como servir a sua família e servir também aqueles que têm necessidade, como Rebeca faz aqui. Veja que o texto é tão bonito que nos diz que enquanto o servo ainda estava orando, o Senhor já lhe deu a resposta. Veja a partir do versículo 15 até o versículo 27. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu o cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: peço-me que me deixe beber um pouco de água do seu cântaro. Ela respondeu: beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro, pesando 6 gramas e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Em seguida perguntou: diga-me, de quem você é filha? De quem você é filha? Será que na casa de seu pai haveria lugar para eu e os que estão comigo passarmos a noite? Ela respondeu: sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. Só um minuto, irmãos, eu acabei perdendo aqui o versículo. Versículo 25. E acrescentou: temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão,
que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu Senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. Irmãos, veja que o versículo 15, irmãos, nos mostra em detalhes como Deus responde à oração do servo de Abraão. Antes mesmo que ele acabasse de orar, uma moça chamada Rebeca chegou no poço. E Rebeca era filha de Betuel, filha de Naor, irmão de Abraão. Ou seja, Rebeca era parente de Abraão, como Abraão havia pedido que o servo encontrasse. O servo de Abraão não sabe disso ainda, mas nós já sabemos. Nós já sabemos que ela é parente de Abraão, como Abraão havia pedido. Moisés registra que ela era filha de Milca, esposa de Naor, ou seja, o texto está nos querendo mostrar que Rebeca era filha da esposa de Naor, não filha de uma concubina ou de uma serva, mas era de fato a filha legítima de Naor. O servo não sabe, como nós já falamos, mas o primeiro requisito que Abraão estabeleceu para a moça ser parente de Abraão já é satisfeito por Rebeca. Mas o mais importante está por vir ainda, porque Rebeca se aproxima com um cântaro no ombro para tirar água do poço. O texto nos diz que ela é uma moça muito bonita, não é? E além disso, o texto nos diz que ela era virgem. É interessante, irmãos, essa palavra aqui, porque ao que parece, essa palavra não foi utilizada para dizer que ela não tinha tido relacionamento íntimo com algum homem, mas sim para mostrar que ela estava em idade de casamento. Em alguns textos do Antigo Testamento, essa palavra era usada para falar até mesmo de mulheres que já eram casadas, mas que ainda eram jovens. Então, a ideia é de que ela era uma moça, né? A ideia basicamente é que ela era uma moça. Mas logo em seguida o texto faz questão de registrar que ela não tinha tido contato com nenhum outro homem. Isso é importante, irmãos, porque esse texto serve para dar certeza que os filhos de Rebeca seriam filhos de Isaac e não de outro homem. Ou seja, o texto está enfatizando cada vez mais que Rebeca era a mulher ideal para Isaac e que os filhos que viriam de Rebeca seriam de fato filhos para Isaac. Rebeca era uma moça bonita, jovem, em idade de casamento, isso provavelmente coloca ela ali entre adolescente e primeira juventude. Rebeca, então, com essa pouca idade, mas com muita sabedoria, ela desce até a fonte de água, ela enche o seu cântaro. O servo de Abraão, então, vai ao seu encontro, pede água, ela tira a água, dá de beber a ele, e não só a ele, Rebeca dá de beber a todos, inclusive aos camelos também. Ela vai várias vezes ao poço, enche várias vezes o cântaro e dá água para cada um dos camelos. E o texto nos diz que enquanto ela fazia tudo isso, o servo observava tudo em silêncio para ver se de fato aquela era a mulher escolhida, né? Se essa era de fato a esposa para Isaac. É notável, irmãos, perceber que o servo não pediu aquilo que Rebeca fez. Observe isso. O servo só fez uma pergunta para Rebeca: você pode me dar um pouco de água? E ela faz tudo aquilo. Ela não só dá água para ele, ela dá água para todos que estavam com ele. Nós sabemos que existiam mais homens com ele. E ela também dá água para cada um dos camelos dele. Ou seja, Rebeca faz muito mais do que ele havia pedido, mostrando a sua bondade, a sua hospitalidade, o seu serviço. As ações dessa moça mostram o seu caráter, mostram o seu cuidado com alguém que ela nem mesmo conhecia. Veja que Rebeca está sendo exaltada aqui. A hospitalidade de Rebeca, a generosidade de Rebeca está sendo exaltada aqui. A sua bondade é a demonstração de que ela é a moça ideal para se casar com o filho da promessa, com Isaac. E depois de ver todo o cuidado de Rebeca, ao tirar água para todo mundo, o servo entrega um pendente que provavelmente era para ser colocado no nariz, né? Não nas orelhas, mas sim no nariz. E 2 pulseiras, né? O peso é descrito porque ele nos mostra que o peso era razoavelmente considerável, né? Quando nós pensamos em ouro. Isso nos mostrava a gratidão desse servo pela vida de Rebeca e também o desejo dele de agradar Rebeca e de agradar também a família dela. Depois de entregar os presentes, então o servo de Abraão perguntou de quem ela era filha e então ele fica sabendo, ele descobre que ela era de fato filha de Naor, ou seja, ela era parente de Abraão, ela era prima em 2º grau de Isaac.
Rebeca não sabia, né? Mas ele já tinha tudo em mente. E veja que ele pede algo mais, né? Ele pede, será que há um lugar para nós passarmos a noite? E ela oferece mais do que ele pediu novamente. Ela diz, não só tem lugar para vocês passarem a noite, mas tem palha e pasto para os animais. Tem tudo o que vocês precisam. Vocês pediram uma noite, um lugar para passar a noite, mas tem um lugar, tem comida, tem pasto, tem tudo o que vocês precisam. E depois de ouvir tudo isso, irmãos, depois de ter a certeza que essa era a moça, de fato, escolhida por Deus para Isaac, aquele servo se inclina e então ele adora ao Senhor. E eu quero que você volte para o versículo 27, para que você ouça novamente as palavras de adoração que estão registradas no versículo 27. Veja o que ele diz. Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu Senhor. Irmãos, o que nós vemos aqui é a oração de um servo que reconhece a bondade e a graça de Deus. O que o servo está dizendo é, Senhor, eu te pedi algo, e o Senhor fez muito mais do que eu podia esperar. Ele tinha de fato muitos motivos para louvar a Deus, porque Deus havia sido bondoso com Abraão, bondoso com Sara e bondoso com ele. O servo de Abraão reconhece que em todo o caminho, do início ao fim, Deus estava guiando a jornada deles. Ele viu a providência de Deus guiando a sua história com o propósito de abençoar Abraão, e por isso ele louva ao Senhor. Por isso ele está com os lábios cheios de louvor a Deus. E veja como começa e termina esse momento da história. Ele começa orando a Deus e pedindo direcionamento de Deus. E agora ele está louvando a Deus pelo direcionamento concedido. E muitas vezes, irmãos, nós perdemos essas coisas que Deus faz na nossa vida, porque nós achamos que Deus só fala conosco, ou Deus só nos direciona através de eventos extraordinários. Irmãos, absolutamente nada de extraordinário aconteceu aqui. Nós vimos apenas uma moça sendo bondosa, uma moça sendo caridosa, uma moça servindo, uma moça abençoando alguém que ela não conhecia. E Deus usou isso para exaltar o seu nome, para cumprir os propósitos dele para a vida tanto de Isaac quanto da própria Rebeca. Muitas vezes, irmãos, nós esperamos que Deus trabalhe em nossas vidas através de algo extraordinário, através de sonhos, de visões, através de grandes manifestações, através de milagres. Mas, na maior parte das vezes, Deus trabalha como Ele trabalhou para unir Isaac e Rebeca. Ele trabalha através das coisas simples, através do nosso dia a dia, através de decisões comuns que nós tomamos, através de ações comuns que nós vivemos constantemente. A grande questão nisso tudo é perceber que existe um Deus que de fato guia a história. Um Deus que, inclusive, escuta as nossas orações. Na primeira oração do servo, ele pediu a Deus, ele pediu o auxílio de Deus. Na segunda oração, ele bendiz o Senhor por sua bondade e verdade. E essa passagem, irmãos, nos mostra com muita nitidez como Deus usa a nossa oração como instrumento dele para cumprir os seus propósitos. Existe um Deus soberano, que é o Criador de todas as coisas, que guia toda a história, que governa tudo o que existe, inclusive toda a nossa vida, e esse Deus nos ensina na sua palavra que ele usa as nossas pequenas orações, falhas orações, para guiar a história. Nós podemos crer, irmãos, que Deus opera nesse mundo, inclusive usando as nossas orações para cumprir os seus propósitos. Nas palavras de Mark Dever, ele vai dizer: Deus predestinou antes da fundação do mundo trabalhar por meio das nossas orações. Nós podemos orar com essa certeza. Nós podemos orar com a convicção desse servo, sabendo que Deus o ajuda, que Deus o auxilia, que Deus nos ajuda e nos auxilia. Isso não significa, irmãos, que sempre nós seremos atendidos quando nós pedimos alguma coisa a Deus. Pelo contrário, Deus, em sua soberania, ele pode nos ouvir e atender, ou ele pode nos ouvir e não nos atender.
Mas o que nós aprendemos na sua palavra é que quando nós pedimos segundo a vontade de Deus, Deus nos atende e Ele usa as nossas orações para fazer a sua vontade nesse mundo. A sua oração, irmãos, a sua oração é um instrumento de Deus para realizar a sua vontade no mundo. E por isso, eu incentivo você a orar mais. Eu incentivo você a aprender a orar mais, a orar melhor. Eu incentivo você a conhecer mais a palavra de Deus, para que você possa orar mais segundo a palavra de Deus, para que nós possamos orar cada vez melhor e orando melhor sermos atendidos e vermos Deus realizando a sua vontade em nossas vidas por meio das nossas orações, por nosso intermédio. Deus trabalha através de nós, mas não só através das nossas ações. Deus trabalha através das nossas orações. Creia que as suas orações têm poder. Tem poder porque existe um Deus que escuta e nos atende conforme a sua vontade. Mas essa passagem também nos ensina a respeito, irmãos, da fidelidade de Deus para com o seu povo, guiando toda a história. Todas as coisas cooperam para a realização dos planos eternos de Deus em relação ao seu povo. E esses planos, nós aprendemos na palavra, são planos de salvação. A história de Abraão, de Isaac, de Rebeca estão sendo guiadas na direção da redenção, na direção de um Redentor. Toda essa história está se desenrolando para que, por meio da descendência de Isaac e de Rebeca, venha o Redentor, o Senhor Jesus Cristo. E como nós vemos nos evangelhos do Novo Testamento, esse Jesus Cristo veio descendente de Abraão, descendente de Isaac, descendente de Rebeca. Porque Deus estava guiando toda a história através desses detalhes, como encher potes de água, chegar na hora certa, no local certo, encontrar a moça certa. Todos esses detalhes sendo guiados para nos levar à redenção, para nos levar ao Redentor. Toda a história estava sendo guiada e continua sendo guiada para o propósito de Deus de salvar pecadores por meio do Senhor Jesus Cristo, filho de Isaac, filho de Rebeca. E eu gostaria então de fazer algumas perguntas a você antes de nós concluirmos nessa manhã. Primeiro você crê que toda a história do mundo segue de fato para o cumprimento do propósito de Deus de salvar pecadores por meio de Jesus? Você crê que a sua vida, que a sua família, que esta igreja, que todas as coisas ao seu redor fluem para esse propósito de Deus de salvar pecadores por meio do Senhor Jesus Cristo? Você crê, então, que a sua história tem sido guiada por esse Deus? Você crê que você faz parte desse plano eterno de Deus de salvar pecadores por meio de Cristo? Você se identifica com essa história? Você crê nesse Salvador Jesus, que segundo a vontade de Deus veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação? Além disso, você crê que as suas orações são instrumentos de Deus para a realização da vontade dele nesse mundo, inclusive para a salvação de pecadores? Por fim, você é guiado pela providência de Deus. Você é guiado pela forma como Deus guia e governa esse mundo. As suas orações são guiadas por essa fé e por essa esperança. As suas ações são guiadas por essa fé e por essa esperança. Não seja guiado pela sorte, pelo azar. Não seja guiado pela fé em você mesmo. Seja guiado de fato pela fé no Deus que guia a história, cada um dos momentos da nossa vida, guiando todas as nossas histórias para a sua redenção, para o nosso Redentor. Em sua fidelidade, irmãos, Deus guia a história do seu povo, de geração em geração, rumo ao Redentor. Todas as nossas histórias, todos nós, estamos sendo guiados por Deus, do início ao fim, para Cristo e para a sua redenção. Podemos louvar o Senhor, porque Deus guia casamentos como de Isaac e de Rebeca e outras tantas histórias, para que nós pudéssemos encontrar salvação e redenção por meio do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor?
mais uma vez. Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque nós cremos que existe um Deus soberano que guia toda a história do início ao fim. Um Deus que nos chamou, um Deus que nos salvou, um Deus que nos redimiu, um Deus que nos dá uma nova e verdadeira vida em Cristo Jesus. Te pedimos, ó Deus, perdão, porque muitas vezes nós somos mais guiados pelas nossas opiniões do que pela fé na Tua palavra. Nós acreditamos muitas vezes na sorte, no azar, nós acreditamos em coisas que nós podemos fazer para mudar o nosso destino, e nós deixamos de crer no Deus que é soberano sobre toda a história, inclusive sobre nós. Nós louvamos porque o Senhor é fiel. Nós louvamos porque o mesmo Deus de Abraão, de Isaque, é o nosso Deus. Nós louvamos porque o mesmo Deus que guiou a história desses servos ao longo de todo o período bíblico é o mesmo Deus que guia a nossa história hoje. E que, da mesma forma como o Senhor guiou a história desses servos para Cristo, o Senhor guia as nossas histórias para Cristo. Ó Deus, que toda a nossa vida esteja debaixo desse propósito eterno de salvação. Que nós possamos ser levados a Cristo com a certeza de que Deus nos levou a Cristo. E nos dá a fé, Senhor Deus, para que mesmo não vendo milagres, mesmo não tendo visões, sonhos espetaculares, ainda assim crer no Deus que guia a história muitas vezes de forma invisível para nós, mas de forma eficiente e eficaz, de forma salvadora. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.